Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, sou astróloga, sou terapeuta holística. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal, sempre deixarem o seu curtir e o seu joinha. Aqui eu falo sobre astrologia e também sobre espiritualidade. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o fim da era dos jovens místicos. Sim, acabou essa era, esse processo todo de acender um incenso, de meditar com cristais, de achar que você vai transcender. Isso vai terminar. Por que que vai terminar? Eu vou explicar para vocês assim de uma forma mais clara, né, entendendo um pouquinho o céu, entendendo um pouquinho a astrologia, em que fase, em que ciclo nós estamos, e no momento de transição de era, praticamente, que é justamente a entrada de Netuno no signo de Áries. E por que que esse Netuno vai encerrar, vai terminar, vai assim desmascarar essa coisa toda de jovens místicos? Eu não sei você, mas eu já estou saturada dessa coisa muito igual dentro da espiritualidade. Tá tudo muito igual. Você abre alguns canais assim de tarô, eu sigo muitas pessoas, né, que tiram cartas, aquelas leituras mais coletivas, e às vezes você vê a mesma mensagem, né? Sempre tudo muito igual, é sempre tudo da mesma forma, ou alguns vídeos sobre espiritualidade, ou coachings que sempre tá falando sobre espiritualidade, sobre como você melhorar sua energia. E isso fica um pouco saturado, a gente sabe quem é de verdade, a gente sente quem é de mentira. E tudo isso vem no movimento de Netuno. Netuno é um planeta para astrologia geracional. Ele é lento. Ele fica em torno de 13 a 14 anos dentro, né, ali num signo. Demora 164 anos para completar uma volta no zodíaco. Então ele muda uma geração. Quando a gente nasce com Netuno no mapa, ele afeta muito mais a casa, que é a área onde ele está, né, porque ele é muito lento. Então, Netuno, ele é um planeta que ele vai representar exatamente isso, o destino espiritual das pessoas. Quando a gente tem um Netuno no mapa, por exemplo, eu tenho um Netuno em Capricórnio. Então eu tenho um destino espiritual em comum com as pessoas que nasceram no mesmo ano que eu. No meu caso, eu nasci em 97. Então Netuno ele vai representar também a fé de uma geração, as crenças, a forma que a sociedade vai se comportar espiritualmente falando, né? Como a minha fé atua. Então eu tenho um Netuno em Capricórnio. Para mim, espiritualidade, ela tem que ser praticada, que é Capricórnio. Eu preciso praticar todos os dias. Eu tenho que trabalhar, que é Capricórnio, a minha espiritualidade, Netuno. Para mim não faz sentido só acender um incenso, meditar e orar e depois não me corrigir, não me lapidar. Então, para mim a espiritualidade, ela é isso. Talvez para você também, se você tem o mesmo Netuno que eu, depois você comenta aqui. Mas entender que Netuno, dentro da astrologia, ele vai representar também o desenvolvimento espiritual de uma geração. Como que essa geração entende espiritualidade? Como que a fé, os costumes, os hábitos espirituais de um determinado povo, de um determinado país em si. Então Netuno, ele é esse impulso espiritual, mas ele é muito dual. Ele também representa escapismos, ele também representa a ilusão, ele fala sobre como a gente tem um desejo de enganar nós mesmos, ele é as substâncias químicas, né, os tóxicos, ele é os mares, né, as marés em si, os oceanos, as águas, o perfume, o gás, aquilo que eu não vejo, a fumaça, isso é Netuno também. E ele também é a intuição, a criatividade e a moda. Tem coisas que ficam na moda e a gente nem viu. Quando vemos uma música, já tá na nossa mente, a gente acorda cantando a mesma música ou ela viraliza. Isso é Netuno também. A gente não percebe, mas ele vai tocando todo mundo. Ele representa o inconsciente coletivo, como Jung já falava. Bom, este planetaço, ele estava em Peixes, né? Finalizou o seu ciclo em Peixes, então ele ficou desde 2012, ou melhor, ele entrou em Peixes em 2012. Eu não sei se vocês lembram, mas foi em 2012 onde a gente teve ali aquele grande rebuliço sobre o fim do calendário maia, e era justamente uma profecia que dizia que era o fim do mundo, o fim de uma era, o fim do ciclo, certo? Isso quando Netuno entrou em Peixes, ele estava dizendo para a sociedade, para todos nós,
que existia um momento agora de uma transição de era. Ele foi abrindo um canal, abrindo um portal, despertando a gente espiritualmente falando, recebendo mais luz a coisas que estavam ocultas e inconscientes. Então, Netuno em Peixes, o que ele fez? Ele trouxe um boom na astrologia. Talvez você tenha se interessado por astrologia nesse tempo, entre 2012 e agora, né? Finalzinho de 2024, início de 2025. Foi o meu despertar espiritual, pode ter sido o seu despertar também. O seu encontro com a sua espiritualidade, com a sua fé, foi desde 2012? Isso é graças a Netuno. E ele trouxe também muitas pesquisas e avanços na área da psicologia, que é tema de Netuno e Peixes, né? Netuno e Peixes, ele está domiciliado. Então, a saúde mental foi um palco de, assim, muitos estudos, muita gente olhando, falando sobre isso. Isso é Netuno em Peixes. Isso é importante falar, justamente com as terapias, principalmente as terapias holísticas, né? Curas, o reiki, a radiestesia, o tarô, a astrologia. Quanta gente não buscou estudar, entender, ser atendido, né? Ser cliente, às vezes, de uma pessoa que aplicasse reiki ou que jogasse cartas. Então, esse movimento místico veio com Netuno em Peixes. Foi uma era também de muitos líderes espirituais. O xamanismo, que é assim, uma cultura que eu tenho muito respeito, ele teve um boom muito grande na sociedade, né, na cidade em si, justamente nos rituais, na cerimônia de ayahuasca. É um ritual, é uma cerimônia, né, sagrada, o Santo Daime em si, de civilizações antigas, né, é uma coisa ancestral dentro de nós, né, e normalmente as pessoas buscavam essa conexão através da medicina, até a medicina do cacau, enfim, dentro da floresta, certo? Com Netuno em Peixes é como se a floresta viesse para a cidade. Muitas pessoas começaram a encontrar o mundo espiritual, a conhecer essa parte que era oculta e mística por conta, né, dessa passagem. Então, eu tive a minha consagração de ayahuasca também. Se vocês quiserem que eu relate um dia num vídeo aqui, comentem aqui comigo. Eu tive a minha experiência. Lembro que na época do meu despertar espiritual, muita gente falava sobre isso, muita gente querendo experimentar, tomar o chá, querer entender um pouco mais sobre isso. Isso é Netuno em Peixes, certo? Então, assim, a sombra disso tudo é o quê? Os falsos líderes espirituais. As pessoas que denominam filhos de Deus, né? Ser esse caminho, esse portal para a divindade se comunicar. E isso começou a ser exposto, graças a Netuno em Peixes também. E o uso de substâncias químicas e tóxicas cresceram muito. Quantos tóxicos aí não foram desenvolvidos, até quimicamente falando, né, desenvolvidos em laboratórios, e que gerou muito vício nas pessoas, em cidades em si. E agora, no dia 30 de março de 2025, e ele entra em Áries e fica até 2036. Então, Netuno vai ter uma passagem de 14 anos em Áries. O que ele vai trazer para nós, né, como geração em si? Bom, Áries, ele é o primeiro signo do zodíaco, certo? Nós temos 12 signos, então Netuno em Peixes, ele está domiciliado ali, ele está ajudando a gente a despertar, a entender a espiritualidade, mas tudo é ainda muito inconsciente. Tudo ainda está debaixo dos panos, né? A gente sempre está buscando evoluir, mas a gente não sabe no quê. Quando termina o ciclo de Peixes e entra Netuno em Áries, é uma nova geração espiritual, novas informações sobre espiritualidade. Existe uma repaginada nos temas espirituais, sabe? Aquilo que já estava muito no marasmo, aquilo que estava tudo muito igual e tudo muito chato e copiado, isso se encerra. Não é simplesmente você acender o incenso e segurar uma barrinha de selenita que você vai equilibrar os seus chakras. Não é isso. Porque Áries, ele é o signo do eu. Então, em Netuno em Áries é assim, você é responsável pela sua energia, você é responsável pela sua doença, você é responsável pelos seus ataques espirituais. Tá aí uma coisa que a gente escuta muito, né? E a gente escutou muito sobre a questão de ataques espirituais, tanto que o último ciclo de Netuno em Áries, em 1861, foi justamente o nascimento do kardecismo. Olha que interessante. Então, a gente começou a entender o mundo espiritual, a gente entendeu vida após a morte, a gente entendeu sobre planos superiores. E claro que existem obsessores,
que existem pessoas que nos obsediam, certo? Isso foi Netuno em Áries. E aí agora, quando ele volta pro ciclo, a gente tem mais uma informação, é como se fosse um upload, um download a mais, que é sobre o que eu emano, que atrai esse tipo de ser. O que eu faço, o que eu sinto, o que eu penso, que é o que me conecta através de uma vibração, de uma frequência com o outro, de maneira positiva ou negativa. Isso é Netuno em Áries. Quando a gente tem um movimento de Netuno em Áries, é como se o céu falasse assim pra gente, ok, quem é você sem a influência dos outros? Áries é o signo do eu. Então, nasce na gente uma vontade da gente ser pioneiro da nossa vida. De nós sermos conscientes. Seja consciente de si mesmo. Isso é Netuno em Áries. Então, a gente vai ver muita gente aí caindo do cavalo. A gente vai ver muita gente falsa que usa aqui da espiritualidade, das redes sociais, para propagar uma mentira, para propagar uma falsa religião até. Porque Áries, ele é a verdade, ele é o eu, ele não tem máscaras. Enquanto Peixes, ele tem aquela coisa meia confusa e nebulosa, Áries não. Tudo será escancarado, então você vai se deparar também na sua vida particular, coisas que antes você não enxergava, e você tem que ser muito corajoso para verificar. Então, as máscaras de pessoas da sua família, ou pessoas ao seu redor vão cair, você vai começar a ver quem é quem. Então, esteja preparado para isso, encare a verdade, né? Se encarar também. Você entender também qual é a sua toxicidade, qual é a sua culpa nisso. A culpa não é de magos negros, de obsessores, não é. Pode ter influência? Pode, mas tem uma questão pessoal, que é o que Áries fala, sobre qual é a minha parcela de culpa, porque eu tenho a minha frequência, a minha energia, o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, que atrai aquela situação na minha vida. Se eu tenho um relacionamento tóxico, e o outro está sendo tóxico comigo, eu sou vítima, mas o que eu tô emanando também para atrair essa pessoa? Quando eu entrei dentro desse relacionamento, como que eu tava? Minha energia não devia estar muito boa, senão não teria atraído alguém tão ruim, certo? E isso é Netuno em Áries, essa tomada, gente, de consciência. E que não é muito fácil, é meia dura, mas a gente vai passar por isso. E os últimos trânsitos de Netuno, né, em Áries, teve vários avanços numa geração. Como eu falei, foi entre 1861 a 1875. E o que a gente viu naquela época? Bom, o estudo da hipnose e o hipnotismo começou nesse período. Muito interessante, né? Porque esse assunto de inconsciente e tudo mais. Então, esse estudo, essa ciência e esse tratamento com a hipnose é uma questão netuniana. Então, talvez novos estudos científicos com fins terapêuticos de cura surjam agora, que Netuno voltou para Áries em 2025. A gente teve também o mermerismo, que é uma técnica de cura com a imposição de mãos, né? Então, nós já tivemos ali a união da espiritualidade no passado e agora isso vai vir como um avanço. Lembrando que a gente está vindo com Netuno em Áries agora em 2025, juntamente com Plutão em Aquário, que é a tecnologia nos auxiliando. Então eu tenho para mim que agora a ciência de fato vai assumir assim para nós que espiritualidade, que o espírito, que a matéria, que o éter existe e que nós somos sim espíritos vivendo na parte material. Talvez até surja teorias e algumas pessoas que encarnam para falar sobre isso também, para provar que é real. Então vamos lá e colocar as nossas fichas e as nossas apostas, né? Claro, teve o kardecismo também, que surgiu nessa época. Então toda a história, toda a religião, todo esse amor pelo espiritismo, né? O Brasil teve um médium muito importante, que foi Chico Xavier, muito conhecido, e teve um trabalho importantíssimo, de muita coragem, assim, e ele foi muito pioneiro, né? Estudando ali o livro dos médiuns, estudando Allan Kardec, e Chico Xavier, por sinal, era ariano, o que faz todo sentido, porque você tem que ser muito corajoso para enfrentar essa batalha. Alguns pontos importantes é que Áries, gente, ele também é belicoso. Áries, ele tem um lado sombrio, que ele é o signo da guerra, né, do conflito. Então, quando o Netuno estava em Áries, foi o momento onde a gente teve a invenção da dinamite. A gente teve a invenção de armas de fogo. Então, esse movimento das guerras podem piorar? Pode. Porque Netuno, ele tem esse lado dual também, né, esse lado sombrio e negativo. Mas o que eu trago pra vocês é o seguinte, tenham consciência sobre vocês, sabe? Tenha consciência sobre si mesmo. Olhe pra sua vida como se você entendesse que você tem uma missão a cumprir. Que você não tá aqui a passeio.
Que não dá pra você se distrair com as coisas banais, sendo que tem uma coisa mais importante para se fazer. Netuno e Áries é como se ele tocasse na gente neste ponto entre existe aquilo que eu sou influenciado pelo meio, mas eu tenho o poder sobre mim. Eu tenho um poder sobre o eu, sobre o que eu quero, sobre as minhas regras, sobre a minha vida. Isso é Netuno em Áries. E que todo esse lance de jovens místicos foi muito bom, foi o meu despertar espiritual e eu sou muito grata por tudo que eu passei, por tudo que eu conheci, pela consagração da ayahuasca que eu já fiz, foi quando eu conheci a astrologia, Reiki, mas quando eu apliquei em mim essas técnicas e eu entendi o que funcionava e o que era influência do efeito manada, que é Netuno, eu comecei a entender que tinha coisas que não faziam mais sentido, que não curam de verdade. Então, existe agora uma necessidade de ter profundidade na espiritualidade. Então, os falsos profetas, os falsos influencers, esses tarólogos, astrólogos, terapeutas, médicos, enfim, coachings, mentor, enfim, essa galera toda que mente, que engana o pessoal, que pega o dinheiro do povo, que fala mentira em nome da uma espiritualidade, isso vai cair por terra. Sim, porque Netuno em Áries, ele vai falar sobre isso. Este é um ano que depois Saturno entra em Áries, então vai ter uma baita de uma conjunção mais pra frente, que eu quero vir aqui falar com vocês. Mas eu quero que vocês entendam que no mapa de vocês, na área que você tem Áries, então mesmo que tu não seja ariano, você tem os 12 signos no seu mapa, certo? Então, em alguma casa, em alguma área, você tem Áries. E é lá que você está recebendo a visita de Netuno. Ou seja, o momento onde você pode dissolver de algumas crenças, ver quem é de verdade, ter que ter algumas despedidas, porém é o momento de você poder transcender, de você despertar. Um novo poder espiritual está sendo lhe dado. Isso é Netuno em Áries, tá? Se você sabe qual é a casa ou a área que você tem Áries, ou se você quiser me contar aqui qual é o seu signo ascendente, eu vou contar pra você em qual área, em qual casa Netuno tá entrando. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui, estou pensando em fazer um vídeo para falar de Netuno nas casas. Mas só vou fazer se você comentar aqui, se tem interesse, tá bom? Então eu agradeço vocês aqui por esse vídeo, vejo vocês na próxima semana. Não deixem de dar o seu curtir, o seu joinha, comentar e mandar esse vídeo aqui para os seus amigos e as suas amigas também, tá bom? Eu vou ficar por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!